Olá, eu sou o Pedro Leão e o vídeo de hoje vamos retomar os nossos vídeos de tutoriais. E nesse tutorial de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais erros de fórmulas do Excel. Às vezes você está trabalhando, aparece um erro de fórmula, você não sabe por que é, não sabe de onde ele veio, não sabe como resolver, não sabe como ocultar esse erro no seu relatório de forma que ele fique mais apresentável. E nesse vídeo vamos tentar de forma rápida e objetiva melhorar esse detalhe na sua rotina. Então a gente tem aqui os 6 principais erros que você que trabalha com Excel pode estar acostumado a ver. A gente vai trabalhar um por um aqui de forma bem rápida para você entender como evitar esses erros. Então o primeiro e o mais comum de todos é esse ND aqui. Ele aparece muito em fórmulas de PROC-V, índice CORRESP, PROC-X, PROC-H, que é uma fórmula de busca. Então, você observa que na tabela que a gente tem aqui de cidade e estado, a gente tem cidade Recife, São Paulo, BH e Rio de Janeiro. E aqui ao lado a gente tem os estados aos quais elas pertencem. E aqui a gente tem uma fórmula de PROC-V, que está buscando essa cidade aqui dentro dessa tabela. E aí, como essa cidade não tem dentro dessa tabela, ele não retorna, porque ele não encontrou. Se eu colocar aqui, por exemplo, Recife, aí ele vai retornar PE. Mas se eu continuar com Porto Alegre, ele não vai retornar. A não ser que eu coloque Porto Alegre aqui na minha tabela. Coloque o estado e reorganize aqui a referência. Aí ele vai puxar o Rio Grande do Sul. Mas enquanto eu não fizer isso, enquanto não inserir a informação e atualizar a referência, ele não vai puxar porque não vai encontrar a cidade dentro da tabela. Beleza? O outro errinho aqui, que é muito comum aparecer também, é o erro de hashtag valor. Esse erro acontece muito quando você quer aplicar, por exemplo, uma soma, mas no meio da sua soma tem um texto. E aí ele não encontra. Então você pode ver aqui, ó, que eu tenho a soma do 3 mais o texto pera, e ele vai dar o hashtag valor porque pera é um texto e ele não vai somar texto com número. Se eu converter a minha pera aqui em um número, ele vai atualizar e vai somar normalmente. Beleza? Então, recapitulando, hashtag ND é geralmente um erro de fórmula na busca. Hashtag valor geralmente é um erro de fórmula de soma. Hashtag div barra zero também é um erro relacionado a cálculo. Ele geralmente aparece quando você está dividindo determinado número por uma célula vazia ou por zero, que aí ele não consegue dividir. Para que esse erro pare de acontecer, você precisa fazer uma divisão de um número maior que zero, como por exemplo 2. Aí ele vai conseguir calcular, vai conseguir dividir. Outro erro que pode acontecer bastante é o erro #ref. Esse erro #ref ele acontece quando você deleta, exclui uma linha ou uma coluna a qual essa fórmula está como referência. Então você vê aqui que a minha fórmula é N18 mais M18. 2 mais 4 vai dar 6. Mas se eu vier aqui e deletar a minha coluna N, o erro referência ele vai aparecer porque a referência do valor que estava dentro da minha fórmula foi deletada. É diferente de quando ela é apagada. Quando eu apago, ele não perde a referência. Ele continua aqui a fórmula. Se eu colocar qualquer outro número aqui, ele vai somar normalmente. Mas se eu deletar a coluna ou a linha, vai dar
erro de referência. Tá? Então esse erro acontece muito em relatórios grandes, né? Planilhas que trabalham com diversas bases, e você acaba deletando sem querer ou até mesmo querendo uma dessas colunas ou linhas e acaba perdendo referência da planilha, e aí você vai bater cabeça para tentar corrigir. Ou o erro aparece e você não sabe nem por que foi que aconteceu, mas agora você já sabe. Esse erro é quando você deleta alguma coluna da sua planilha que tinha como referência essa fórmula. Outro erro comum que pode aparecer bastante é o erro de nome, né? Hashtag nome. Ele ocorre simplesmente quando você digita uma fórmula de forma errada. Então você pode observar aqui que eu estou tentando somar 2 mais 5, mas eu esqueci de colocar o A aqui depois do M. Quando eu coloco, ele vai voltar e atualizar a fórmula normalmente. Então é só lembrar, o erro de nome é o nome da fórmula que você digitou que está errado, tá ok? E por fim, outro erro que aparece bastante é o erro hashtag num. Esse erro geralmente ocorre quando você está tentando fazer uma operação matemática com valores inválidos. Então você pode observar aqui, por exemplo, que eu estou usando a fórmula raiz. Então se eu pegar a raiz de 4, que está aqui do lado, ele vai dar 2. Mas se eu pegar, por exemplo, a raiz de menos 4, aí ele vai dar o erro. Por quê? Porque essa fórmula do Excel ela trabalha com números inteiros, números reais. E dentro do Excel ele não consegue fazer essa conta, porque não existe número que multiplicado por 4 ele vai dar a raiz dele. Aí ele acaba dando esse erro. Os Einstein, os matemáticos da vida, até podem fazer o cálculo aí manualmente e chegar a um número para essa conta. Mas o Excel ele não consegue fazer e retorna esse erro num aqui para você. Tá ok? Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. E se você trabalha com planilhas, dá uma olhadinha aqui na nossa descrição. O link da nossa loja está aqui disponível. Você pode acessar e conferir se tem alguma planilha útil para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.